Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma visita hoje à noite? Você é convidado a nos acompanhar. Qual história poderia nos contar hoje? Deixe nos comentários a sua paróquia e também as suas perguntas. E não esqueça de compartilhar a nossa live. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Boa noite, amigo, boa noite, amiga. Estamos voltando das férias, né? Eu fiz tanta novela com essa história, assim, de dizer que tinha que ter o partilhando de férias, que até o Lupe se convenceu de que precisava, né? E a gente resolveu antecipar, porque nós tínhamos pensado em deixar janeiro e fevereiro sem, né? Aí eu fiz uma espécie de uma chantagem emocional, assim, com o pessoal que estava acompanhando, né? E grande parte deles, né, fizeram assim, mandaram e-mails, mandaram notas para o Lupe, né? Também pedindo para que a gente voltasse. E eu pensando, digo, poxa, o Partilhando foi feito para ser companhia para as pessoas, né? Então era hora da gente voltar. E imaginem, né? Voltar com Dom Ricardo, bispo de Rio Grande, né? Olha, não é para qualquer um, né? Nós encerramos o ano passado com Dom Cleonir, né? E hoje estamos voltando com Dom Ricardo, né? Por favor, Dom Jacinto, não se sinta assim constrangido, né? Porque nós iniciamos o ano com o senhor ano passado, né? Então agora, né, foi a vez. Né? Então tivemos 4 bispos até agora, né? Incluindo o Dom Carlos, né, o Padre Rômulo, né, para nós, né, que esteve conosco também em dezembro do ano passado. Mas que bom que você está conosco, que bom que você que nos acompanha. A gente sabe que você está nos acompanhando de Pelotas, de Bagé, de Rio Grande, né? Eu estava conversando com o Dom Ricardo e dizendo que eu tive muitas alegrias. Uma delas foi ter trabalhado com o pessoal do MFC, né, tanto presencialmente quanto depois pela internet, também com o pessoal dos ministros, né, formação de ministros em Rio Grande, né? Então eu tenho certeza que hoje o fã-clube do Dom Ricardo vai ser grande, né? A gente está esperando a participação de vocês, né? Mande mensagem, né? As pessoas que mandarem somente o seu nome, a gente vai dizer o nome e derem boa noite, né? E se houver algum comentário, alguma pergunta, claro, com certeza a gente vai fazer no ar, né? Mas a gente está esperando bastante gente que participe hoje. Então, Dom Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Manuel, boa noite, Lupe, que alegria estar aqui com vocês. E desde já, obrigado pelo convite e pela oportunidade de começar esse 2021 com vocês, nesta boa conversa, nessa partilha que sempre enriquece. Eu acho que nesse momento, viver esse encontro entre pessoas, partilhar, conversar, é tudo de bom. Isso faz um bem danado. Que bom, que bom. Boa noite, meu amigo e irmão Lupe. Boa noite, Manuel. Boa noite, Dom Ricardo. Uma grande alegria de poder estar reiniciando as nossas lives. A gente pensou assim, né, de 2 meses de férias, mas o pessoal espero que goste desse retorno e para nós é uma grande alegria. Quando nós começamos a live, Dom Ricardo, em maio do ano passado, a nossa ideia era de ser uma presença, uma companhia para os nossos irmãos e irmãs de caminhada, de igreja, de fé, e isso foi se dando durante o ano 2020, naquele ano que a gente até achava assim que a pandemia ali em março começou, mas ia ser 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e esse negócio foi indo, e nós chegamos a dezembro e ainda continuávamos, né, com poucas atividades, né, assim, longe do nosso normal, né? Mas então é uma alegria de poder voltar, né, em 2021 com a nossa live. Que bom, obrigado, Lupe. Olha, já está o pessoal chegando com as mensagens. A Maria Fani, primeira, obviamente, né, das primeiras, né? A Maria Fani chama de amores, né? Meus amores, né? Que bom, Maria Fani, bem-vinda. Bem-vindo, meus amores. Dom Ricardo, que alegria ter você conosco. A Rejane também dando boa noite. Padre Martinho já está conosco. Padre Martinho Lenz saúda nosso querido Dom Ricardo. A Zilá Machado também dando boa noite. A Nara, né? A mana do Lupe está dando boa noite. O Sérgio Weisman, a prima. Ih, já estou misturando a família. Coisas da idade, Nara, não te preocupa.
O Sérgio Weisman, de Porto Alegre, estou aqui mais uma vez, tomara que seja uma constante o ano todo, forte abraço. Claro, Sérgio, nós vamos estar contigo, com vocês, o ano inteiro, se Deus quiser. Dona Leia, nossa sempre amiga, né? Uma excelente surpresa. Maria Fani, Paróquia Aparecida, presente, sorridente, quero ouvi-los, não vou fazer pergunta. Claro que sim, Maria Fani, tá junto. O Bruno, começou o Fã-Clube de Rio Grande. Boa noite, professor Manuel Jesus. Lupe e Dom Ricardo, Deus abençoe meus irmãos. Obrigado, Bruno. E assim por diante, a gente vai ler as outras mensagens. Dom Ricardo, vamos começar pelo início. Da onde é que é o Dom Ricardo? Dom Ricardo é de Curitiba. Curitiba, capital do Paraná. Da cidade mesmo? Da cidade mesmo. Lembrando, né, Manuel, que Curitiba significa Coré e Tuba, é uma palavra indígena, significa muito pinhão. E eu sou apaixonado por pinhão. Pinhão Nossa, é tudo de bom. Coisa boa, coisa boa. Tá. Então, Curitiba é a minha cidade natal, ali eu nasci, cresci, minha juventude, me formei, então eu tenho um carinho muito grande por Curitiba, vou sempre visitar a mãe quando eu posso, né? E lá está toda a minha família, só eu que estou longe de Curitiba, né? Fale um pouquinho da sua família. O senhor tem mãe viva, tem pai? Isso. O papai já faleceu. Já faleceu? Em 2002, o papai faleceu e o papai, assim, era, eu digo, de um espírito de ânimo, de alegria. Ele que tocava todos os instrumentos. Eu não chego nem aos pés do pai, né? O pai tocava bandolim, tocava acordeon, tocava violão, tocava teclado. Isso porque até é um pouco de família, sabe, Manuel? O meu avô também já tocava, minha família, quando se encontrava, a família, por parte de pai, é muito grande. O meu avô, ele ficou viúvo logo cedo, já com quase 7, 8 filhos, ficou viúvo. Depois casou novamente, e meu pai é o último do segundo casamento, quer dizer, minha avó é a segunda esposa do vô, e o pai veio por último, então deu uns 14 filhos por aí ao todo, né? Então, Nossa. Foi quando essa família se reunia, era uma festa, uma alegria. Esses dias eu aqui arrumando um pouco minhas coisas, encontrei algumas fotos, já mandei para o pessoal. A última vez que nós nos reunimos, toda a família, foi exatamente na minha ordenação episcopal em Curitiba, em 2016, quando a gente fomos para São Mateus, e lá reunimos um número bem grande, não toda a família, que é impossível, mas a maioria do pessoal está em Santa Catarina, dos Rippers, né? E é dali que o pai veio. O pai é natural de Canoinhas, veio para Curitiba, conheceu a mãe, e da família da mãe, ela é praticamente única, filha única, então ela entrou numa família grande, foi super acolhida ali, e temos essa nossa pequena família daí, que minha irmã mais velha, né, já tem 2 filhos, já tem netos, eu já sou tio-avô, né, tio-avô, e os meus 2 irmãos casados também, todos em Curitiba. Da onde vem o menino Ricardo, o jovem Ricardo, e onde é que surgiu a vocação para padre do menino ou do jovem Ricardo? Manuel, desde que eu me conheço por gente surgiu essa vocação, eu acho que está no DNA, né? Até porque da família do pai sempre teve um tio, eu tive o tio que foi franciscano, uma tia franciscana, eles ficavam lá em casa, né? Então aquilo eu cresci dentro da igreja, cresci dentro desse espírito cristão, cresci com os padres, com as religiosas, era muito natural isso lá em casa. E eu praticamente, desde que eu entrei na escola, eu lembro quando a professora perguntava o que vocês vão ser, tal, e eu sempre disse, vou ser padre. E, de fato, já ali com 9 anos, eu já estava querendo entrar no seminário. Minha tia religiosa franciscana trabalhou 50 anos em Cuiabá, em Rondonópolis e Cuiabá, trabalhou lá por um grande período. E ela dizia, não, menina, é muito cedo ainda, calma, não tenha pressa, que pressa é essa? Não, eu quero ir, vou para os franciscanos. Esse dia eu falei para Dom Cleonir era para eu ter sido franciscano.
Mas aí me seguraram, porque era muito cedo, vai com calma, vai com calma. Mas de tanto insistir, consegui entrar com 15 anos no seminário. Aos 15 anos já entrei, e ali foi realmente uma paixão, acho que Deus já tinha escolhido, já estava no coração, e foi me abençoando e abençoando esse caminho. Com quantos anos o senhor se ordenou? Eu me ordenei com 29 anos, porque eu acabei depois saindo na filosofia, era para ter se ordenado antes. Mas eu acabei saindo da filosofia, fiz filosofia na Federal do Paraná, então, em vez de ser 3 anos, eu fiz 4 para 5 anos, porque daí, na época, Manuel, tinha a possibilidade de fazer as matérias que complementavam para sair com história e também com psicologia. Então, a Federal dava essa oportunidade. Então, eu estiquei um pouquinho mais, fiz as matérias pedagógicas e saí ali com a licenciatura. Daí voltei para teologia, então acabei lá com 29 anos. A minha turma, o pessoal se ordenou já com 25 anos praticamente. Claro, e eu claro. Que fiquei um pouquinho mais. Dom Ricardo, na sua família, assim, que o senhor lembre da sua família, alguma devoção em especial? Nossa, tantas devoções. Mas de maneira especial São Francisco. Meu pai era Francisco, meu avô era Francisco. E por incrível que pareça, quem me escolheu para o episcopado foi o Papa Francisco. A minha paróquia, a minha primeira paróquia era São Francisco de Paula. Eu sem imaginar que viria aqui para essa região. E eu lembro, Manuel, Lupe, que o pessoal dizia, lá no sul tem uma igreja linda com vitrais de São Francisco de Paula. Eu dizia, eu tenho que conhecer um dia. Eu tenho que conhecer essa igreja. Onde que é essa igreja? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Quando que eu ia imaginar que eu iria para cá? E por incrível que pareça, o primeiro arcebispo de Curitiba era exatamente de Pelotas. Dom João Francisco Braga foi o primeiro arcebispo de Curitiba. Então tinha um pouquinho essa questão do sul, né? Alguns seminaristas na época, Dom Pedro Fedaldo, que me ordenou, hoje está com 90 e poucos anos de idade, ele veio, tinha 2 possibilidades de estudo de seminário maior, ou vinha para Viamão, ou ia para Minas Gerais, para Mariana. Então eram os grandes seminários que formavam os padres da época, né? Realmente, isso eu me lembro. Até o seminário de Viamão era uma coisa assustadora, assim, né? Porque, né, fama incrível, era um grande seminário. Um enorme de um seminário, né? O pessoal brincava que os corredores eram tão largos que se quisesse passava um fusca pelo outro dentro dos corredores, assim, né? Então, isso, né? Acho que, como diz aquele pessoal, menos, mas tá bem. A Gilda está conosco, a Ana Maria está conosco de São Lourenço, a Hilda está conosco, a Carme Maria Colecel, boa noite, a Jandina Correia está conosco, da Paróquia da Catedral, a Gilda Monteiro também está conosco. Nossa Senhora, olha, de fato o pessoal está participando bastante, assim, em função desse dia com a presença do Dom Ricardo. Mas vamos agilizar, como disse o Lupe, né? O chefe disse, olha, hoje vai menos na participação do pessoal, porque vai ser muita gente a fazer pergunta. Chefe Lupe. Mas eu queria antes só falar do meu avô, Fale. O meu avô Adolfo, eu esses dias também organizando, eu consegui recolher um livro. Ele trabalhava muito com homeopatia, porque na época, você imagina, não tinha hospital, não tinha, a farmácia era na cidade, eles foram sempre agricultores, né? E ele então, é um livro que pertenceu a ele, os nomes das plantas todas em latim, inclusive o nome original, e as receitas, etc. E minha avó conta, eu não conheci o meu avô Adolfo, mas a minha avó, que morreu com 100 anos, Maria Madalena, ela me conta que todo mundo que passava pela região e tinha algum problema, ficava ali muitas vezes e ele cuidava, ele tinha as plantas medicinais, e assim, é muito técnico, né? Não estamos falando aqui daquelas receitas loucas, não. Você pega o livro e vê realmente aquela técnica de homeopatia muito, muito aprimorada, inclusive. E conta na região que
um homem começou a passar mal, emagrecer, e aquilo estava matando aquele homem. Ele foi num lugar, foi no outro, até que disseram, vai lá no Adolfo, que o Adolfo vai resolver o teu problema. E ele chegou lá no Adolfo, Adolfo, eu tenho um peixe na barriga, tenho um peixe na minha barriga, e tudo que eu como, esse peixe engole, e esse peixe está me matando, você tem que dar um jeito nesse peixe da barriga. E o meu avô já disse que na época falou, bom, se ninguém resolveu, vamos resolver, né? Sabedoria ali, tinha sabedoria, mais do que estudo de sabedoria, né? Aí disse que ele chamou a minha avó, isso tudo quem contava a minha avó. Disse, pede para o filho mais velho, o Edgar, pede para ir lá na cidade, encilha o cavalo, vai para a cidade e compra um pouquinho de vomitório. E você prepara uma bacia aí. E ele foi lá, no riachozinho, mais ou menos, sabendo, marcou que o homem viesse no outro dia, pescou uns peixes mais ou menos do tamanho que fosse da barriga daquele homem e esperou o homem chegar. Aí o filho chegou com o frasquinho que ia forçar o homem a vomitar, toma esse remedinho aqui que nós já vamos resolver. E minha avó trouxe ali a bacia com água, e ele com um capotão, disse que colocou aquele capotão e o peixe dentro ali do capotão dele. Quando o homem começou a se sentir mal, ele só colocou a mão no pescoço, jogou o peixe na bacia, o peixe, minha avó disse, pererecava na bacia. E o homem disse, olha lá, tá vendo? Eu sabia o peixe na barriga, eu sabia. Manuel disse que nunca mais teve nada. O homem teve problema. Curou. Tá bem, olha aqui. Essa história para dizer a sabedoria, quer dizer, ele não desprezou a história daquele homem. Isso para mim é uma lição tão grande, porque eu penso que talvez seja por aí, né, que a gente tem que lidar com as pessoas, não desprezar ninguém, por mais absurdo que seja, você não pode desprezar ninguém. Está aí a lição para todos nós. Com certeza. Eu me lembro, nós viemos para Pelotas em 1959. Eu tinha 4 anos. E me lembro que uma das primeiras coisas que meu pai comprou foi um livro que tinha todas as receitas para utilizar ervas. Né? E era, para mim, isso o senhor foi falando e eu me lembrando, eu digo, o que o pai e a mãe usavam? O bom senso. Né? Eles usavam o bom senso para fazer essas coisas. Porque eram os recursos que tinham, né? Porque o pai tinha boteco aqui na Vila Silveira, então as pessoas procuravam muito. Então tinha aquelas coisas de olina, incensa, essa coisa toda, né? E seu Manuel, o que eu tomo? E ainda se vendia nos botecos, se vendia comprimidos, por exemplo, Melhoral, Fontol, essas coisas todas se vendiam nos botecos, né? E o pai era botequeiro e, sei lá, farmacêutico, uma coisa imitando isso, né? E as pessoas pediam. E o pai tinha um livro para receitas naturais. Então ele não dizia, pega comprimido, pega isso, pega aquilo. Não, vai tomar chá disso, vai tomar chá daquilo. Mas olha, fantástico. Hilda Miller, boa noite. Carmen Codicel já disse, a Jandina também, a Gilda Monteiro também, Maria Fani, Dom Ricardo, amamos o Senhor, a sua alegria, a sua amizade, a sua sabedoria que vem de Deus. Amém. Ô, Manuel, cumprimenta a minha mãe, que agora eu tenho que me comportar. Minha mãe está aí, Doraci dos Santos, ali, ó. Dona Doraci, opa, coisa linda. Não, eu disse, hoje a audiência é qualificadíssima, né? Qualificadíssima. Giselda, boa noite, seja bem-vindo, nós partilhando, Dom Ricardo, Lupe, Manuel. Aleia, boa noite, Dom Ricardo, nessa linda surpresa do Partilhando, um programa que enriquece a nossa quarta-feira. Rosa, boa noite. Padre Martim, também a UCPL se alegra pela presença de Dom Ricardo na live Partilhando da Arquidiocese. Vera Furtado, Paróquia Santo Curadars. Aldemar Araújo, boa noite, um grande prazer ouvir Dom Ricardo. Olha, já está o pessoal do UFC aqui de Pelotas. Cadê o pessoal do UFC de Rio Grande? Estou esperando as mensagens. Anice. Todo o pessoal. Giselda, boa noite, seja bem-vindo. Rosa, boa noite. Tioca, Oca Mesquita, boa noite. Manuel, Lupe e Dom Ricardo. Tia Bia, boa noite, queridos amigos Lupe e Manuel. Prazer em ver Dom Ricardo no Partilhando. Lupe, olha, eu e o Dom Ricardo vamos tomar conta do programa. Não, uma alegria escutá-los. Dom Ricardo, o senhor comentou um pouquinho sobre a experiência vocacional, até o ser padre, né? Sim. E depois para ser bispo. E como chegar em Rio Grande? Como é que foi acolher essa notícia?
Surpresa total, surpresa total. Eu lembro que eu estava ajudando uma paróquia e morando no seminário. E era uma segunda-feira, e naquele dia eu estava tirando, inclusive, os meus livros da estante do quarto, porque eu ia liberar o quarto para o diretor espiritual, e eu ficaria, então, trabalhando só na paróquia. E naquela situação ali, veio aquele telefonema, né? E aí o núncio, aqui é o núncio apostólico, falei, fiquei assim, primeiro eu estava com os livros todos assim, ó, descendo a escada. Peguei, assim, atendi, né? Quando vou que é o anúncio, já me deu uma tremedeira nas pernas, já sentei, coloquei os livros do lado, aí eu falei, eminência, ele falou, que eminência nada, não me chame de eminência. Eu falei, pronto, já levei uma bronca. Aí ele falou, o Santo Padre te escolheu para ser bispo no Rio Grande do Sul. Você aceita ou não o pedido do Santo Padre? Assim. Direto. E aí eu falei, mas eu posso pensar um pouco? E ele disse, onde você está? Eu falei, estou no seminário. Tem uma capela próxima? Tem. Então vai lá que daqui a 5 minutos eu te ligo. Pode. Quanto tempo? Quanto tempo? Não, e o pior de tudo, e hoje eu fico pensando, né? Eu entrei na capela e eu acho que eu fiquei tão assim impactado, né? Que quando eu vi ele estava ligando de novo. Eu não sei se eu rezei, se deu tempo de rezar uma Ave Maria, porque eu só olhava para o sacrário tentando entender o que estava acontecendo, né? E foi uma surpresa muito grande. Não conhecia onde era Rio Grande, o máximo eu tinha vindo até Porto Alegre, não conhecia o Rio Grande do Sul como um todo, né? O máximo Porto Alegre. E ali eu pensei realmente que se fosse para servir a igreja, eu daria um sim, né? Se o Papa estava me chamando. Como é que eu ia dizer não para o Santo Padre, né? Difícil com essa pergunta, você vai dizer sim ou não para o Santo Padre? É realmente uma situação complexa. Mas, enfim, logo em seguida ele ligou e aí ele já disse, olha, então escreva à mão o seu sim, justificando que você aceita, e me mande ainda hoje por fax. Eu falei, mas... Como é que eu vou conseguir um fax? Não tem fax, não tem mais fax. Aí ele falou, então veja com a secretária como faz, né? Aí tá bom, daí fiz o que tinha que fazer. Então foi uma surpresa tão grande, tão forte. E claro, talvez o mais difícil de tudo isso é porque ele disse que não poderia comentar com absolutamente ninguém. Até que fosse anunciado oficialmente no dia, que seriam uns 15 dias depois, né? Então, naqueles 15 dias eu vivi uma solidão tão grande, e era exatamente os 15 dias que tinham todas as reuniões. Agora, dia 2 de fevereiro vai fazer exatamente, dia 1º de fevereiro, aliás, exatamente vai fazer os 5 anos desse telefonema. Então, eu tinha todas as reuniões de planejamento da paróquia, planejamento das pastorais, planejamento do seminário, eu tive que participar de todas as reuniões como se realmente nada fosse acontecer. Isso foi bem difícil, mas tudo bem. A gente obedeceu o que tem que ser obedecido. Tá bem. Zélia, boa noite. Joel Tasso, boa noite, da Paróquia de São Lourenço, acompanhando, especialmente o nosso paroquiano Lupe. Eu não sei por que tem gente que tem fã-clube especial assim nessa live. Zilá Machado Vieira, é um prazer estar deixa eu registrar, Manuel, o Padre Joel é o novo, um dos párocos, dos vigários, que chegou a São Lourenço, né, agora nesse final de ano, é o Oblato de São Francisco de Sales. Então, não participou daquela entrevista que nós fizemos? Não. Padre Joel, por favor, se identifique, Padre Joel, porque daqui a pouco eu vou dizer, é só um fã do Lupe, né? Mas tá bem, pode ser fã do Lupe. Zilá Machado, é um prazer estar com vocês. Ontem ela conversou com o Lupe e disse que iria assistir. Bem-vindo ao Dom Ricardo. A minha mana Leonice, boa noite, um prazer assistir vocês, abraço.
A Carmen Maria voltou. Dom Ricardo, meu conterrâneo, é um prazer ouvi-lo. Eduardo Neves, boa noite, que bom, partilhando 2021 com Dom Ricardo. Cláudia Costa, boa noite. Elizabeth Bianchi, boa noite, que bom estar com vocês. Anice, boa noite, querido Manuel Jesus. Fiquei encantado agora. Dom Ricardo, abraços, Nice e Paulinho. Obrigado, Nice, obrigado. Cleiva, boa noite, paz e bem. Rita Fernandes, boa noite. Elizabeth Bianchi, boa noite. Dom Ricardo, sua alegria contagiante. Armando, seu Armando, boa noite, abraço ao grupo. Jane, depois eu vou colocar os demais. Dom Ricardo, a gente queria conversar com o senhor a respeito da questão da presença da igreja na questão da pandemia. Eu estava conversando com o Lupe um pouco antes, né, e tentando me localizar um pouquinho nessa situação, porque para a gente de igreja, assim, quem pensa em formação de lideranças, quem pensa em vivência de igreja, a questão da pandemia do ano passado nos assustou bastante, né, e a gente assim meio que travou, né? O pessoal está dizendo, não, mas 2021 a gente vai sair, né? Vai fazer de fato uma igreja de saída que a gente não conseguiu em 2021. A impressão que eu tenho, Dom Ricardo, é que 2021 ainda não vai ser tempo para isso, porque ainda vai ser um ano de muita dificuldade, especialmente esse primeiro semestre, né? Porque grande parte das pessoas que estão na nossa igreja são pessoas idosas ou pessoas doentes que ainda vão estar com impedimento de estar na rua, né? A não ser protegidas, obviamente, né? Como é que o senhor vê essa possibilidade de nós sairmos agora, né, de um momento, digamos, que o pessoal considera mais difícil, assim, que nós estamos vivendo agora, né, e que em seguida a gente vai começar a replanejar, e a igreja fica como? A igreja encontra caminhos para sair da pandemia reforçada? Meu amigo, meus amigos, né, Lupe e Manuel, eu tenho medo de ser pessimista às vezes, eu tenho medo de ser otimista demais, eu gostaria realmente de colocar o pé no chão e poder dizer aquilo que fosse o melhor, né, mas eu vou abrir o meu coração. Do ponto de vista de igreja, a igreja é aglomeração, não tem como ser igreja sem aglomeração. Eu pensei em todas as atividades, e vocês vejam, nós estamos no ano jubilar, nós tínhamos feito, durante os 5 anos, até essa chegada aqui, desde que eu cheguei, são 5 anos, toda uma programação para esse ano jubilar, ia ter, assim, momentos de muita aglomeração, praticamente toda a programação era para isso, e agora a gente se defronta com uma verdadeira crise da comunidade cristã. Crise no sentido não de fé, de falta de fé, não. Todo mundo reza, todo mundo tem fé, mas eu digo a crise de não poder se encontrar, de não estar juntos. Igreja é abraço, é beijo, é paz de Cristo, é bagunça com os jovens, é interação. Então, tudo bem que nós temos as redes sociais, nós estamos fazendo esse trabalho aqui agora, nós podemos atingir até muito mais pessoas do que poderíamos de outra forma, mas não é a mesma coisa. Não do ponto de vista da história da igreja, né? A vida comunitária para nós é sustentáculo, é força vital de uma igreja realmente viva. Então, ao meu ver, o maior desafio para nós é exatamente superar essa falta de comunidade que nós estamos tendo, falta de comunidade. Eu, assim, venho pensando, pelo menos 3 pontos, assim, me preocupam. Primeiro, que a pandemia, ela trouxe à tona as fragilidades sociais. Aquilo que já vinha em crise, eu digo isso por Rio Grande, não sei, Pelotas, vocês poderiam depois dar um toque sobre isso, mas aqui em Rio Grande, a pobreza, a miséria, nós fizemos até o projeto É Tempo de Cuidar, que conversávamos antes. Então a gente se encontrou com uma realidade muito dura e continuamos com essa realidade dura. E encontramos pessoas que não tinham mais para onde ir, que não tinham mais o que fazer. Famílias que se desconectaram, famílias que se separaram, grupos que não se encontraram mais. Então, houve, sim, uma questão social muito exacerbada, eu diria. Um segundo ponto é a crise comunitária, né? Então,
chegou o ponto de fecharmos as igrejas. Isso foi aqui uma briga, uma constante com os órgãos públicos. Igreja é espaço fundamental de equilíbrio emocional, humano. Como é que você vai fechar uma igreja? Como é que você vai fechar um hospital em tempo de pandemia? Uma igreja é a mesma coisa, até que conseguimos, pelos órgãos e pela pressão, sermos reconhecidos como serviço essencial. Claro, a fé é um serviço essencial. Você ter uma igreja aberta, digo aqui a catedral, fique um dia, eu desafio vocês, Manuel, na catedral de vocês ou aqui, um dia, vocês que estão nos acompanhando, fique um dia inteiro na catedral e você vai ver, pessoas chegam e choram, pessoas chegam pedindo graças, pessoas chegam agradecendo. A intensidade da igreja aberta não é só, como muitos pensam, para fazer simplesmente uma oração. É vida que sustenta a caminhada das pessoas. Então, essa crise comunitária, para mim, é muito difícil. Eu não consigo engolir isso ainda. Sinto muita saudade de estar com o povo reunido, e eu acho que talvez esse é o nosso maior desafio. E terceiro, que é daí do lado pessoal, ao meu ver. Muita gente depressiva, crianças com depressão, angustiadas, ansiosas, crianças, claro, as escolas fechadas. Então aí a gente vai ver que no fundo, essa interação humana, ela faz muita falta, Não quero dizer com isso que o isolamento social teria que diminuir ou acabar absolutamente, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que durante esse isolamento social que nós estamos vivendo, nós talvez estamos redescobrindo o quanto a vida comunitária nos faz bem, é essencial, é fundamental. Dizem que a gente só valoriza depois que perde, né? Uhum. Então, talvez está aí um desafio que a igreja vai ter que enfrentar de recuperar a vida comunitária. Por quê, Manuel e Lupe? Só aqui para terminar minha ideia. Na sociedade secularizada que está, o individualismo entra com toda a força. E nesse individualismo, na pandemia, vai levar as pessoas a um isolamento não só social, mas a um isolamento espiritual também. E essa é a minha preocupação. Que ótimo. Nós temos diversos temas ainda com o Dom Ricardo, então eu vou só citar os nomes das pessoas que estão chegando para nós, tá? Jane Cristina Nebel, a Kellen Cácer Marini, Anice Paulo Fonseca, a Zilá Machado Vieira, Tereza Dolores Xavier, Eilanes Araújo, a Juliana Freitas, a Dona Léa voltou, a Darli Ferraz, a Maria de Lourdes Almeida, a Ion Leal da Cunha, Altamir Abreu Filho, dando boa noite também, Wilson Fernandes, Padre Wilson, boa noite a todos, saudações a Dom Ricardo, Doraci dos Santos, Dona Doraci, boa noite, Dom Ricardo, meu querido filho do meu coração. Isso é que é torcida, né? Não é aquelas torcidas que o Manuel tem e que o Lupe tem, né? Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe a senhora também, Dona Doraci. Que Deus abençoe, especialmente pelo filho que tem. Beatriz, Yolanda, Nice, Paula, abraço aos queridos Manuel Jesus, Dom Ricardo e ao Lupe, sempre bom ouvir essas pessoas tão queridas. Rio Grande, que legal, Nice, né? Que bom, né? A Nice eu tive o prazer, a alegria de conhecer junto ao MFC, né, em Rio Grande, claro. Que bom reencontrar. Leonice, minha mana, é o pai que fazia injeção nas pessoas na vila. Isso mesmo, mana. Que legal. Além dessa questão dos chás e da questão dos remédios, era a questão da injeção. Eu tinha um medo daquele aparelho, ainda era aqueles aparelhos, né? Que tinha uma caixinha assim, né? Que esquentava na água quente. Que tinha que fazer ferver, né? Para poder esterilizar aquelas agulhas, né? Nossa Senhora! Eu tinha uma vontade de botar aquilo fora, assim, né? De um dia... Olha, foi sequestrado, desapareceu. Cheirinho. Não, por favor. Yolanda, Juliana, Humberto, Teles, nada como um chá de boldo. É verdade, Humberto. Humberto é o nosso mão de obra de todas as coisas aqui, é um grande cristão católico.
Ah, que bom. E tá dando a sugestão do chá de boldo. Olha, Humberto, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho uma amiga que dizia o seguinte: para o chá de boldo fazer efeito, né, tem que ser tanto chá de boldo, que é para digestão normalmente, né, que vai estragar outras coisas. Então, né, eu tenho um problema com chás, né? Eu acredito muito na história da água quente, porque eu acho que é isso que ajuda a eliminar a gordura, né? E as demais coisas. Mas eu sou um descrente, assim, né? Quem sabe um dia eu me converto, né? Quem Não, sabe, mas Humberto? é uma coisa boa. Chá é coisa boa. Pode É, ter certeza. não, até para aquilo que o Dom Ricardo disse, né? A gente normalmente toma chá em companhia de outras pessoas, né? A gente faz comunidade até tomando chá, né? Claro, claro. Eu estou arrumando explicação para fazer média com o bispo, é só isso que eu estou fazendo, olha aqui. Vanusa do Pro, boa noite pessoal, que alegria estar com vocês. Elaine Neusling Beals, boa noite a todos, uma alegria retorno do Partilhando. Mamãe Marilane Scher dos Santos, agora sim, não errei, né? Ela. A mamãe do Lupe. Zélia, Sagrada Família de Rio Grande, primos do Lupe, ligadinhos, olha aí, Zélia Schneid. Magali, que bom rever Dom Ricardo de Florianópolis. Hilda Miller, a audiência está atravessando os estados, Dom Ricardo. Coisa Hilda boa. Miller, sua conhecida pelo jeito, né? Meu Deus, tem mais. Lupe, vai. Dom Ricardo, pensando assim, otimistamente, Sim, no pós-pandemia, o pessoal vacinado aí, a vacina já está chegando, vamos colher os frutos aí em breve, né? sim. Como é que a gente pode pensar em que mudanças principais na ação pastoral da nossa igreja para esse período? Vai ser um recomeço? A gente vai poder continuar de onde parou? Né? Eu perguntaria também até a questão da ação missionária. Como é que o senhor sinaliza para nós assim um norte nesse sentido? Então, Lupe, a pandemia, digamos, ela deu essa freada, como vocês mesmos disseram, né? Dessa igreja em saída, deu essa freada, não tenho dúvida. Até os padres ficaram angustiados, estão ainda angustiados. Porém, claro, o que eu tenho dito aqui é o seguinte: nós não podemos parar. Se nós podemos ter ali um número, em vez de 10, só 3, então vamos fazer com 3. Se eu não posso fazer uma missa dentro da igreja, mas posso fazer uma campal, então vamos fazer uma missa campal. Então, as alternativas, eu sempre acredito que a luz do sol, ela entra pelas frestas, muitas vezes, quando ela não pode entrar, ela entra pelo vácuo, pelo buraquinho. Então, nós temos que aprender a trabalhar com o pouco que nós temos de condições e de instrumentos na igreja. Mas nós não temos pouco, na verdade, nós temos muito. Se você pensar que durante todo esse período, né, as comunidades, de alguma maneira, sobreviveram, sejam por lives, seja por um tercinho entre uma família e outra, seja por uma mensagem de WhatsApp, seja por simplesmente uma presença espiritual, né, como fazia Santa Teresinha, que rezava pelas pessoas que estavam até encarceradas, né? Ela lia de manhã, via o jornal que aquele preso foi lá condenado à pena de morte e começou a rezar por ele e ele se converteu. Então, a nossa ação da igreja, ela não tem obstáculo nem de tempo, nem geográfico, e não tem obstáculo nenhum do ponto de vista de unidade. Nós podemos estar unidos ao mundo todo, o tempo todo, com todas as nossas forças. É isso que a gente tem que redescobrir. Por quê? Porque a pandemia trouxe medo, e o medo engessa. Nós achamos que não podemos fazer as coisas, nós achamos que tudo tem que ser agora, digamos assim, de alguma maneira parado, fechado. Não, nós temos outros meios de fazer as coisas. Não podemos fazer como antes, vamos fazer com as condições que tivermos. Sejam elas boas condições, sejam elas condições menores, sejam elas condições complicadas, mas não podemos parar a evangelização. Não poder. Eu estou lá na fila da Caixa Econômica para pegar o meu auxílio. Ali eu posso evangelizar.
Eu encontro um amigo, uma amiga, durante aquele tempo que eu estou conversando, eu vi isso, pessoas que, na situação mais grave de crise econômica, conseguiram fortalecer a fé, fortalecer a família e sair da crise. Por quê? Porque não pararam, não se engessaram, não superaram o medo. O medo é terrível, o medo ele engessa, o medo isola. Então, o isolamento social não pode ser isolamento do medo. Isolamento social é para prevenir a Covid-19. Agora, não existe isolamento espiritual para nós. Então, é proibido o isolamento espiritual. Nós temos que expandir a nossa ação nas condições que nos são possíveis. Com certeza, com certeza. Janira Soares, Nárea Newton, Eliana Pedroso, Vitor Moraes, Célia Bento. A Célia está dizendo assim, um bispo tão jovem e de uma simpatia contagiante. Ó, Dom Ricardo, ó, Gladys, Eliana Pedroso, Juliana Freitas, Cândida, Rosa, Tia Bia. A Tia Bia tem uma pergunta que eu gostaria de fazer na sequência. Tininha Padilha, nossa querida professora, boa noite, amigos queridos. Maria Helena Zanetti acompanhando, boa noite. Maria Fani voltando. Parabéns, querida mãe desse bispo precioso que é teu filho. E pela tua foto tens um sorriso lindo também. Que bom que veio participar conosco nessa live. Deus abençoe. Amém, Maria Fani, que Deus abençoe. Martinho Lenz, Padre Martinho, a igreja é convivência, celebração, reunião, é comunidade. Ia dizer alguma coisa, não, Ricardo? Um abraço para o Padre Martinho, saudades dele. Uma figuraça, uma figuraça. O Lupe vai anunciar no fim, a gente tem alguma coisa com o Padre Martinho. Ricardo Fares, boa noite, Manuel Jesus. Saudades de Dom Ricardo visitando o MFC de Pelotas. Ah, que bom. Ricardo é gente finíssima. Só pelo nome do Ricardo a gente... Eu não acredito nisso. Bom, vem do bispo, né? A gente tem que ouvir, né? Depois, Roger XP. Roger, paz de Cristo, sou da paróquia São José do Norte. Lupe, é contigo ou comigo? É comigo, né? A pergunta. Posso fazer? Pode. Tá. É o seguinte, Dom Ricardo. O senhor é referencial para a questão da família. A nossa região é uma região muito pobre, tanto Rio Grande, quanto Pelotas, quanto Bagé. É uma região muito pobre e com grandes problemas com relação à família. Como é que é trabalhar numa diocese, sendo referência para a questão da família e tendo tantos problemas como realmente a nossa diocese tem? As nossas dioceses têm. Olha, eu volto a repetir o que eu disse anteriormente. Vamos trabalhar com as nossas lacunas, com as nossas fragilidades. É na fragilidade que eu me torno forte, São Paulo, né? É na fraqueza que eu me torno forte. Então, as nossas fraquezas sociais podem se tornar uma luz para fortalecermos o trabalho com a família. Eu venho dizendo no Nacional exatamente isso. Cada região tem que compreender as características da sua região, as dimensões desse trabalho com a família, levantar os reais problemas daquela região e, a partir dali, começar a fortalecer os vínculos familiares. Acho que o primeiro passo que a igreja tem que dar é isso. A igreja ajuda as pessoas a fortalecer os vínculos, amar mais, perdoar mais, tolerar mais, ser mais paciente. Isso tudo é pela igreja que o casal começa a perceber. Não tem outro caminho, muito difícil. E a experiência está mostrando isso. Então, uma das coisas que tem dado certo aqui em Rio Grande, eu tenho certeza no Brasil todo, é o trabalho personalizado, Manuel e Lupe. É o acompanhamento daquele casal que chega lá, às vezes ele está chegando para pedir um batismo para o filho, e ali você descobre um casal. Não pode deixar passar, não pode ser simplesmente batiza, vai embora e nunca mais vai ver. Se chega lá para pedir um 7º dia, aquela família, quem é aquela família? Qual a situação deles? Não pode deixar escapar. Nós temos muitas pessoas, estou falando só daquelas pessoas, aquelas famílias que vêm ao nosso encontro
solicitar alguma coisa. Se só com esses nós fizéssemos um trabalho de fortalecimento de vínculo, nós já ganharíamos muitos casais. Então, imagine também, depois, todos os casos especiais. Lembrando, Manuel, Lupe, que a pastoral familiar ela tem 3 setores. Tem o setor pré-matrimonial, setor pós-matrimonial e setor casos especiais. Se nós temos ali a preparação dos noivos personalizada, se nós já temos os nossos movimentos de casais, MFC, Cursilho e tantos outros que nós acompanhamos, talvez para a nossa região o grande desafio são os casos especiais. Quantos casais em segunda, terceira, quarta união? Quantos casais com problemas de relacionamento? Quantos casais, o que nós chamamos familiares consórcio, vai fazer 40 anos esse ano. E Amores Letícia, 5 anos vai fazer. Não podemos deixar de esquecer esses grandes documentos. Eles dizem lá, atenção, acolhida, atenção, cuidado, acompanhamento daqueles casais que estão com dificuldade. Então, esse trabalho está aberto. É um campo aberto para a igreja. Talvez se nós nos dedicássemos mais para a família e cuidar mais das famílias, nós teríamos as outras pastorais até melhor do que elas estão hoje. A família teria que ser a prioridade número 1 da igreja. Então, ao meu ver, nossa região, o grande desafio, campo aberto, setor casos especiais, trabalhar com aquelas famílias que realmente estão em situação de crise, precisando de um apoio da igreja. Eu vou rapidinho, o Lupe, passar o Roger, que eu tinha citado antes. Ele é de São José do Norte e ele diz que está esperando muito a normalidade, porque ele quer reiniciar a caminhada na fé, né, depois dessa pandemia. Espero que tudo se normalize e salve Maria. Carmen Cardoso, Vera Regina, Zilá, o Roger voltou. Nossa Diocese de Grande foi abençoada com um ótimo pastor. Que bom, Roger. Amém. A Vanusa, realmente a igreja é vida aberta aos corações angustiados e machucados. O Cristo Eucarístico é vacina para a alma de todos. Verdade, Vanusa, que bom. Vera Regina, Lúcia Schiavon, Ion Leal, Vera Vieira, Célia Bento, Maria Fani. A Célia disse uma questão muito pessoal, né? Muito complicado. Meu neto não quer sair do quarto dia e noite. Muita gente se assustou, né? Especialmente... crianças, às vezes, quando ficaram mais impressionadas, né? Maria Fani voltou, Elizabeth, Gladys, Renita, Rosa, Cláudio Omar Oliveira, Jane, Daisy, Rosa voltou também, Padre Martinho dizendo que agradece e manda um abraço, né? Vitor Moraes, Dona Leia e assim por diante, né? Depois nós vamos passar para o Dom Ricardo e ele vai poder dar uma olhada em todas as mensagens que ele recebeu, até porque nós já estamos com 49 minutos e a gente vai praticamente para o final. Lupe, é contigo a derradeira pergunta para o Dom Ricardo. Dom Ricardo, então eu vou aproveitar e fazer dupla. Fazer duas perguntas numa só. Isso é um abuso. É um abuso. Bem que o senhor disse antes, Dom Ricardo, que o Lupe estava ficando muito abusado, né? A primeira é com relação ao Papa Francisco, Dom Ricardo. Sim. O Papa Francisco foi uma personalidade muito marcante nessa época da pandemia, e acho que, sem dúvida nenhuma, vai ficar para a história aquela imagem da bênção Urbi et Orbi lá em março, né, naquele sinal do Vaticano vazio e ele unido assim numa doação total, né? Então eu pergunto-se para o senhor, né, qual é o principal ensinamento que o Papa deixa para a Igreja e para a sociedade em geral? E a segunda, já aproveitando, qual a importância da vacina hoje para a gente cuidar nesse processo de cuidado da vida e de retomada de caminhada eclesial? Olha, o Papa Francisco, claro, eu sou suspeito para falar, porque ele é o meu chefe, né? É o nosso chefe. Mas o Papa Francisco, para mim, é o exemplo do homem que é transparente. Transparente. Ele é o que é. Uma sociedade do espetáculo, que as pessoas querem mostrar que são mais do que aquilo que... A imagem vale tudo, né? O corpo, a boa aparência, a fama,
Papa Francisco vem dizer, não precisa nada disso, isso não é essencial. O essencial é viver bem. Então, essa transparência traz a humildade, traz a confiança. É um pai na crise de paternidade que estamos vivendo. O Papa Francisco entrou como um pai da humanidade. Vocês imaginem que lá em Mianmar, onde eu não esqueço desse exemplo, onde 98% são budistas, o Papa visita Mianmar para defender uma minoria muçulmana. Então, um homem cristão que vai num país não cristão para defender um grupo também não cristão. Isso se chama humanidade, isso se chama transparência. Isso ficou muito claro agora na Fratelli Tutti, onde ele diz, talvez aquilo que há de mais importante no mundo de hoje é a amizade. Amizade. Você confiar nas pessoas, é isso que está faltando. Você se sentir bem ao lado das pessoas, você não ter vergonha da sua família, você não ter preconceito contra as pessoas, você olhar para o rosto de alguém que está precisando de algo, você ir e ajudar. Isso é o mínimo. Inclusive, ele levanta... será que é difícil dizer muito obrigado, com licença, por favor? São coisas tão básicas que nós estamos perdendo. Então, essa transparência, ele é o homem transparente, é aquilo que é, não tem medo de mostrar suas fragilidades, não tem medo de mostrar os seus medos, não tem medo de expressar os seus sentimentos. Isso, para mim, é muito importante, essa transparência. Ele transmite, a liderança dele é pela transparência que ele tem. Então, essa é em relação ao Papa Francisco. E em relação à vacina, eu já comentei, inclusive, esses dias na Rede Vida, que nós passamos, eu, pelo menos, passei aí o ano passado inteiro pedindo nas missas, vamos rezar pelos nossos cientistas, vamos rezar para que venha a vacina, vamos rezar para que tenhamos essa graça de... Então, agora que chega a vacina, é uma ação de graças que nós temos que fazer primeiramente. E nós talvez não imaginamos. Eu trabalhei muito tempo em Curitiba, nos comitês de ética e pesquisa com seres humanos, e quando era um novo medicamento que entrava, ou até uma nova vacina, passava pelos comitês, o protocolo que existe, a seriedade que existe, é tão grande, nós não temos ideia. Então, o tempo que talvez levou e que muitas pessoas não tiveram a paciência, ou até as pessoas que agora estão dizendo que foi rápido demais, também não compreendem que para chegar onde chegou, pessoas trabalharam 24 horas por dia, cientistas deram suas vidas, deram o seu tempo, deram o seu suor para poder chegar a essa vacina agora onde está chegando. Então, nós não podemos desprezar, nós não podemos menosprezar, nós não podemos desvalorizar. Ao contrário, a minha posição é uma ação de graças a Deus, porque já está chegando perto de nós. Infelizmente, deveria chegar um número que todos tivessem acesso. Hoje a CNBB está realmente preocupada com isso, que todos tenham acesso, que todos tenham oportunidade de receber a vacina. Isso é um direito de todos. Mas ela chegou. Então, esse é um fato que nós temos que agradecer a Deus e agradecer, agora colocar nas nossas orações, este muito obrigado pelas pessoas que dedicaram-se 24 horas por dia para que as vacinas todas pudessem sair. Então, essa é a minha posição. Eu sou totalmente a favor das vacinas, eu sei como é o processo, o protocolo, e valorizo, principalmente, quem trabalha nesse processo. Que bom. Tia Bia, eu tentei incluir a sua pergunta na pergunta que eu fiz a respeito da questão das famílias aqui na região, então eu creio que ela está já respondida. Marco Antônio, está aí a resposta do Dom Ricardo a respeito da questão da vacina, né? Então tu já estás com a resposta, né? Dom Ricardo, nós temos o costume seguinte, no final do programa, agora nós estamos com 55 minutos, a gente completa 1 hora, porque amanhã pela manhã, e vou mandar um grande abraço para o Daniel Kurtz, da Rádio Universidade, né? Que amanhã pela manhã, das 8 até as 9, ele coloca no ar, pela Rádio Universidade, essa nossa entrevista com o Dom Ricardo, assim como colocou todas as outras no ano passado, e depois no final de semana, aos sábados e domingo, também reprisa, no sábado às 14 e no domingo às 14, quando não tem futebol, né? Viu? Nós ainda não ganhamos do futebol, né? Mas um dia a gente chega lá,
né? Nós fazemos 3 mensagens, a sua e as nossas mensagens, né? E depois pedimos que o senhor faça uma bênção, tá? Aí o Lupe tira do ar e o senhor espera um pouquinho para a gente poder fazer uma avaliação a respeito, pode ser? Claro. Claro. Então, Dom Ricardo, eu vou pedir que o senhor faça a sua mensagem de encerramento, tá? Depois nós fazemos as nossas e o senhor volta para a sua bênção. A minha palavra para todos, né? Primeiro, agradecer a presença de todos, agradecer ao Manuel, ao Lupe, essa oportunidade. E a minha palavra volta-se a Fratelli Tutti, quando o Papa diz que o mais importante é a amabilidade. Eu acho que nós temos que resgatar esta palavra. Amabilidade em todas as coisas. Amabilidade na hora da dor, amabilidade na hora da alegria, reaprender a amar, saber colocar-se no lugar do outro, ter a capacidade de olhar o outro não do jeito que eu quero que ele seja, mas respeitando ele como é, e amar essa pessoa de todo o coração sem precisar receber nada em troca. Então, a amabilidade talvez é o grande remédio para a humanidade hoje. Se nós não redescobrirmos esse amor, que foi exatamente o amor ágape que Cristo se deu na cruz e mostrou a todos nós que esse é o caminho da nossa salvação, é o amor total, incondicional. Então, ao meu ver, está aí o grande remédio para a humanidade atual. Aprender, reaprender, retomar a sua capacidade de amar. Então, fica aí a minha mensagem, vamos amar e o resto virá por acréscimo. Eu vou ancorar o meu pequeno comentário no que a Anice Paulo Fonseca disse, né, de Rio Grande, né? Ela disse que Dom Ricardo, com sua alegria e inteligência, é nosso grande motivador. Eu creio que nós, como cristãos, e especialmente nós como leigos, né, tanto eu quanto o Lupe somos leigos, e grande parte das pessoas que estão assistindo são leigas, temos uma obrigação, que é rezar pelos nossos bispos e é rezar pelos nossos padres. Né? Então, eu convido vocês, olha, vamos rezar pelo Dom Ricardo, vamos rezar pelo Dom Cleonir, pelo Dom Jacinto, né? Nós tivemos também, eu me esqueci de citar no início, o Dom Roque, né, Paloski, que deu uma entrevista para nós no ano passado, né, que é uma pessoa daqui da Diocese de Bagé, né, que hoje está lá no norte, né? Também vamos rezar por esses homens e mulheres de Deus que estão em missão até em outros lugares. A tia Bia voltou depois no final dizendo que ficou com um gostinho de quero mais. Verdade, tia Bia. Né? O partilhando é exatamente para isso, para deixar sempre um gostinho de quero mais. Lupe. Queremos então agradecer Dom Ricardo, nosso muito obrigado. A gente praticamente, acho que furou ou atravessou as férias de Dom Ricardo, o descanso de Dom Ricardo, porque a gente sabia que a agenda de Dom Ricardo não é fácil. Então, vamos aproveitar janeiro, né? E como a gente costuma dizer, o Partilhando, a gente faz uma visita e a gente, nada melhor que em janeiro, visitar Rio Grande. Né? Muito obrigado, Dom Ricardo, foi uma grande alegria a gente poder estar partilhando com o senhor essa noite. Obrigado a todos os irmãos e irmãs. Nós já vamos aproveitar para divulgar que semana que vem já a nossa live continua. E teremos, agora pela frente, 2 temáticas que vão nos subsidiar no nosso pensamento, nos preparando para a vivência da campanha da fraternidade. Semana que vem, nós temos, então, na próxima quarta, às 20h30, sobre o tema do ecumenismo, e teremos a participação do reverendo Ramacés, que hoje está em Rio Grande também, né? E do padre Martinho Lenz. Então, serão os nossos 2 convidados da semana que vem, e já deixamos aqui o nosso convite para todos que possam divulgar e participar conosco na próxima quarta. Muito obrigado a todos, foi uma grande alegria a gente poder se reencontrar ainda em janeiro, e até quarta-feira que vem. Dom Ricardo, por gentileza, sua bênção. Então vamos invocar a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Conquistadora, também lembrando de Bagé, a mesma mãezinha do céu, que ela abençoe a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora de hora nossa de nossa morte. morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está Ele no meio está de no meio nós. de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Dom Ricardo. Obrigado a todos. Como digo sempre, quando a gente termina, né, e o Lupe já fica rindo, né? Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus nos abençoe. Grande abraço.